paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje venho trazer mais um vídeo sobre o milagre de Jesus. Hoje nós vamos falar acerca de Jesus acalma a tempestade. Muito interessante esse texto, porque ele fala muito sobre fé, vai falar muito sobre você ter esperança, para você não desistir no momento da dificuldade. Essa palavra, ela realmente falou no meu coração quando estive preparando, porque às vezes nós queremos sair da presença de Deus, queremos sair da casa de Deus, e quando vem a dificuldade, e nós esquecemos do Criador, nós esquecemos do Deus forte, nós esquecemos do Deus conselheiro, nós esquecemos dele. O maravilhoso disso é que Jesus estava com eles, dormindo, mas ele estava. A questão é que temos que crer nesse Deus de milagres. Esse texto ele também vai dizer, Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 25, 22 ao 25, vai dizer sobre essa passagem. E o que nós iremos ler hoje está escrito em Mateus capítulo 8 e no versículos 23 até o 27, que diz assim as Sagradas Escrituras. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Diz que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Interessante, né? Que mesmo os discípulos vendo os milagres de Jesus, mesmo os discípulos acompanhando Jesus, mesmo assim eles duvidaram do Mestre. Interessante que Jesus estava dormindo. Jesus estava quieto, Jesus estava na dele, e os discípulos estavam lá, remando o barco, levando outros discípulos, ajudando para o barco não afundar, e o interessante é que todos ficam assustados, todos ficam admirados, e começam a questionar, por que está acontecendo isso conosco? O Mestre está aqui. O Mestre está aqui. Por que está acontecendo isso? Vamos chamar Jesus, vamos acordá-lo ele, para que ele venha acalmar essa tempestade. Bastavam duas palavras, só duas. Fé. Esses homens, os discípulos não conseguiram colocar a fé deles em prática. Eles não conseguiram dizer: Deus, eu sei que o teu filho está aqui, mas tu também pode fazer o mesmo, porque tu é ele e ao mesmo tempo também o Espírito Santo. Se eles tivessem dizido: eu creio no Senhor, eu acredito no Deus, então o Senhor acalma essa tempestade, eles não fizeram assim. Por quê? Porque eles desacreditavam, eles não entendiam, eles achavam que não há mais solução, o barco vai afundar e é o jeito nós acordá-lo ele. Vai que ele morre também? Será que eles não pensaram isso? Eles resolvem acordá-lo, Jesus. Eles resolvem despertar Jesus do sono. Durante esse capítulo 8 diz acerca da cura do leproso, a cura de um centurião, a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. Jesus põe à prova e querem que segui-lo. Jesus acalma a tempestade. São os milagres deste capítulo 8 de Mateus. Os milagres que os discípulos também acompanhavam. Mas eles não tinham fé suficiente para acreditar no Deus que poderia repreender o vento e acalmar a tempestade naquele exato momento. Às vezes somos do mesmo jeito, às vezes queremos parar na caminhada, queremos desistir. Às vezes até pensamos: cadê Deus, o Senhor? Por que Ele não está mais comigo? Por que Ele não me ajuda mais? Deus, Ele está assim contigo. Você precisa ter fé e nunca desistir. Porque quando você tem fé e crê no que você não consegue ver,
você crê aquilo que ainda não está apalpável nas suas mãos, você começa a entender que quem faz o impossível é Deus na sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, vai gerar em nós fé. Quando nós guardamos ela para o nosso coração, fica em nós uma fé. Jesus disse que se nós tivermos pelo menos fé como um grande mostarda, é só dizer este monte passa daqui para lá e aquele monte irá passar, porque não vai ser impossível. Por isso que nós temos que colocar a nossa fé em Deus em dia. Nós devemos colocar a fé em Deus em prática, porque quando nós não confiamos nas promessas de Deus, tudo na nossa vida começa a dar errado. Quando nós desacreditamos de Deus, nós achamos que vai dar certo e realmente dá errado. Por que dá errado? Porque nós achamos que, apesar de eu acreditar em Deus, apesar de eu descartar a minha confiança nele, eu vou achar que eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não estou crendo naquele que fez todas as coisas. E os discípulos estavam do mesmo jeito, eles não estavam crendo no que Deus poderia fazer naquele momento. E os discípulos ainda ele estava no começo da sua caminhada. Mas eles viam o milagre que Jesus operava. Ele via, eles sentiam até a presença de Jesus. Mas mesmo assim, eles não tinham fé. Dificuldade. Às vezes podemos até pensar, Deus não responde às orações dos seus servos, ele só pode estar dormindo. O pior é que só pensamos isso de Deus quando você está passando por um momento desse dificuldade. Versículos 23 e 24 que diz: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. As ondas cobriam o barco. A água, quando subia, a água entrava dentro do barco. Os discípulos começam a desesperar. Cadê? Porque a tempestade não para, porque a chuva não para, porque nós vamos afundar. Era o que os discípulos pensavam, vamos afundar. Mas vamos acordá-lo ele. Vamos despertar esse Jesus. Vamos despertar o Mestre, vamos despertar o Messias. Você precisa tocar o coração de Deus. Para que Deus venha acabar com o seu momento de tempestade, com o seu momento de dificuldade. Você precisa colocar a sua fé em Deus. Gente, mas falar é fácil. Falar é fácil. Agora, vamos praticar. É o mais difícil. Colocar em prática aquilo que é chamado de fé, que é um dom de Deus, que nós recebemos de Deus e que nós cremos nele e que algo que nós não vemos volta a ser algo apalpável. Temos que colocar essa fé, essa confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Dificuldades esses discípulos passaram. Dificuldades, momento difícil. Mas eles entendiam que se eles despertassem, até mesmo ele poderia acalmar a tempestade, que seria Jesus. Pelo menos isso eles criam, pelo amor de Deus. Mas Jesus ele questiona: homens de pequena fé, por que você duvida? Por que você não acredita? Por que vocês são tão medrosos? Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Por que você quer acabar com o seu casamento? Não desista. Por que você quer se divorciar? Não. Entregue a tua vida. Faça a consagração a Deus. Faça um propósito com Deus, que Ele vai te trazer a resposta. Deus abençoa casamento. Deus abençoa. E Deus também restabelece o casamento. Ele renova o casamento. Deus é o Deus de milagres, Deus do impossível. Esse Deus que acalmou a tempestade, Ele também faz o impossível na sua vida acontecer. Podemos até não crer, mas se nós não crer, não vai dar certo. Temos que crer. Se nós não crer, vamos ser igual a esses discípulos. Por que será que os seres humanos desacreditam de Deus durante esta guerra? Primeiro, falta de fé.
Quando a falta de fé chega até nós, você fica com um vazio no coração. Por isso, não consegue colocar a fé em prática. Segundo, não lê a Bíblia. A maior dificuldade dos cristãos hoje é a falta da leitura bíblica. Mas o que tem a ver a Bíblia? Tudo a ver. A Bíblia gera em nós fé, esperança, experiência, crença, afirmação e conexão entre Deus e você. Chamar de fé. Se nós colocarmos a nossa fé, se nós dizermos para nós mesmos, eu vou conseguir, porque aquele Deus está comigo. Se eu colocar a minha fé em ação, Deus ele vai me responder. Deus ele não vai virar as costas para a tua oração. Nunca. Nunca. Mas você precisa persistir, você precisa buscar, você precisa bater e a porta vai ser aberta. O maior problema hoje é a falta de fé, a falta de leitura bíblica. Muitos só lê a Bíblia quando chega na igreja. Quando chega lá fora, vários não cristãos querem ouvir a palavra e ele não tem coragem de pregar a palavra para ele. Aquele não cristão está passando por um momento tão difícil de guerra que precisa de uma palavra. E o cristão que está na igreja, que só abre a Bíblia nos domingos, só abre a Bíblia na terça, só abre a Bíblia na quarta, na quinta, e não abre a Bíblia lá fora da igreja, para pregar para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, para que ele possa conhecer o Deus que faz milagres. Interessante desse texto, é muito interessante. Os discípulos duvidaram, ficaram tão com medo, ficaram tão desacreditados, que eles vamos afundar aqui. Por que nós pensamos desse jeito? Por que você acha que não vai dar certo? O que você está buscando, o que você está entregando e apresentando ao Senhor, por que você acha que não vai dar certo? Vai dar certo sim. Deus é contigo. Deus não te deixa, Deus não te larga. Deus é contigo, irmão. Com certeza, vamos para outro ponto, que é alívio. Primeiro, aprendemos sobre a dificuldade. Segundo, alívio. Com certeza, Jesus alivia a nossa dor. É só Ele a nossa esperança. O momento difícil chegará, mas temos o Espírito Santo que nos alivia, nos alegra, aviva, põe a gente de pé, impulsiona autoridade e ousadia. Atenção, não queremos morrer antes do dia chegar. Como assim? O momento difícil não vai te destruir. Deus tem planos para você. Ele quer te ajudar, te orientar, te aconselhar. Volte para Deus. Amado, eu sei que você está passando por isso. Deus é contigo. Ele não vai te largar, deixar de lado. Acredite nisso, meu irmão. Deus abençoe a todos. Temos que acreditar nesse Deus. Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes dizemos: ah, Senhor, por que tu não responde a minha oração? Por que, Senhor? Por que, ó Pai? Deus está ouvindo sim a tua oração. Mas você está pedindo errado. Você está pedindo errado. Você está pedindo não com fé, mas duvidando. Será que Deus vai mandar mesmo? Temos que acreditar nesse Deus. Às vezes deixamos de acreditar em Deus para acreditar em homens. Homens é falhos, homens é pecadores. Os homens erram. E acabamos que quebramos a cara com os homens. Aí depois voltamos para a igreja, voltamos para a casa de Deus e... ah, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, fui confiar nos homens em vez de Ti. Era o estado de Israel no passado. Quando eles desacreditavam de Deus, começava a dar tudo errado na vida deles, naquele povo. As guerras vinham e os inimigos os venciam. E quando eles se arrependiam, eles buscavam o Senhor e o Senhor entregava a vitória para eles. Não podemos deixar de confiar, de ter fé nesse Deus tremendo. Esse Deus que entra até em fornalha, esse Deus que livra homens da cova de leões. Esse Deus que guarda, esse Deus que diz
Que se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Se você passar pelas águas, as águas não te irão afogar. Esse Deus que diz na sua palavra que Ele é contigo. Ele não te desampara. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, que auto se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa via esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor nunca esquece de ti. O Senhor está sempre disposto a te perdoar. O Senhor está sempre disposto a te ajudar. Acredite nesse Deus, porque o mais Ele vai fazer na sua vida. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra que agora foi ministrada para você. Se você sentiu o toque da sua palavra, apresente a Deus um propósito a partir de hoje. A partir de hoje, apresente a Deus um propósito que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Deus bendito, Deus santo, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que repreendeu a tempestade, Deus que repreendeu os ventos, Deus que fez maravilhas durante o ministério de Jesus aqui na terra. E o Senhor também continua a fazer diversos milagres aqui na terra. Obrigado por esta palavra que agora há pouco foi ministrada, Senhor, acerca de fé e de alívio, meu Pai. Cremos, meu Pai, quando nós cremos em Ti, quando nós temos fé em Ti, com certeza o Senhor irá aliviar-nos. O Senhor nunca nos deixa, Pai, e nós acreditamos nisso. O Senhor nunca nos larga e nós entendemos isso. O Senhor não nos deixa e nós percebemos isso. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa esperança em Ti, meu Pai. Aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor, para que nós não venhamos perecer, meu Pai. Para que nós não venhamos morrer no deserto, Senhor. Ajuda-nos, abençoa aqueles, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Abençoa-los se não for escrito, abençoa se não for. Abençoa também, Senhor. Traz vitória sobre a vida deles, sobre a família, meu Pai. E traz restauração e renovo para a vida deles, Senhor. É assim que eu te oro e te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o vídeo sobre o milagre de Jesus. Jesus acalma a tempestade. Amém? Se você gostou do vídeo, você sentiu um toque da palavra de Deus, você percebeu que realmente Deus falou contigo, que você venha compartilhar para que outras pessoas também possam ver este vídeo. Amém? E até o próximo vídeo, galerinha do YouTube. Fui!